Boa, galerinha. Vamos lá? Mais um videozinho aí de correção agora referente às atividades de polígonos que eu passei para vocês na semana passada. Também dando continuidade à nossa semaninha de revisões, tá certo? Número 1, letra A. Quanto mede o ângulo que deve ser subtraído? Então, olha só. Eu tinha um número que foi subtraído de 55 graus e 55 graus e minutos para obter 30 graus. Confusão que eu fiz. Então, ele foi subtraído dele. Esse número, eu tenho que pegar 55 graus, 55 minutos, menos um valor, e deu 30 graus. Tá certo? Você pode pensar no seguinte: arma uma equação. Como é que seria isso daqui numa equação? Seria 55 graus, 55 minutos, menos esse ângulo que eu estou buscando, tem que dar 30 graus. Tudo que subtrai de um lado vem para cá somando. É a prova real. Então 55 graus e 55 minutos igual a 30 mais o ângulo que eu quero. Tá certo? Beleza? Então eu vou ter que somar alguma coisa a 30 graus para dar esse cara aqui. 55 minutos. Você pode pensar na diferença. Tá? De 30 para chegar a 55, se eu for olhar só a casa dos graus, tá faltando 25. Certo? Então 30 mais 25 vai te dar os 55, beleza? Só que tá faltando alguma coisa aqui ainda. Tá faltando quem? A casa dos minutos. Lógico, se eu não tenho minuto nenhum aqui embaixo, eu tenho que retirar esses minutos que estão aqui em cima. Então 55 menos 55, zerou. Não tem minuto nenhum. E 55 menos 25 deu esses 30 graus. Tá certo? Então letra A foi isso aí. Vamos pensar aqui na letra B. Que medida de ângulo deve ser adicionada à medida de 55 graus e 55 minutos para obtermos um ângulo de 60 graus? Pensa no contrário, eu posso estar subtraindo 60 menos 55 graus e 55 minutos. Tá? Vou estar subtraindo esse valor aí. Para eu subtrair, se eu tenho que tirar alguma coisa daqui, eu tenho que pegar emprestado. Então vai ficar 59 graus. Aqui passou a ser 60 minutos. Eu peguei 1 grau. Quando ele muda de casa, mudou a escalinha, ele tem que se adaptar. Então 1 grau corresponde a 60 minutos. 60 menos 55 dá 5 minutos. E 59 menos 55, 4 graus. Então é isso aqui, ó, 4 graus e 5 minutos. Beleza? Quanto mede o ângulo suplementar? Suplemento é a diferença de 180 do ângulo com a medida. O ângulo suplementar do ângulo com a medida. Nossa, eu me enrolei todo aqui na leitura. Eu não sei se vocês estão escutando aí a criançada gritando. Esse é o meu vizinho aqui de trás. Atrás do meu prédio tem uma casa, o cara tem um quintalzão. Aí ele botou aquelas piscinas de plástico, a criançada tá como? Mó solzão. Então, pessoal, suplemento é diferença, né? De 180 graus. Eu vou ter que ter minutos e segundos, então tem que pegar sempre emprestado da casa seguinte.
quando eu peguei 1 grau, ele vem para cá como 60, só que eu vou ter que tirar 1 minuto daqui e passar para cá como 60 segundos. Então eu já vou escrever logo, para não ter que ficar riscando isso tudo, né? Tá certo? Então 60 menos 59 dá 1 segundo. 59 menos 15 vai dar 44 minutos. E 179 menos 100, 79. Tá certo? Nossa, eu não sei se vocês estão escutando, mas a criançada tá gritando muito, muito, muito. Deixa eu ver se eu puxo essa figura pra cá pro lado. Já volto. Showzaço. Consegui puxar a figura pra cá, vai ficar bem facinho agora para desenhar em cima. Na figura a seguir, as retas RS são paralelas e indique a medida dos ângulos representadas por. Então, povão, aqui a gente tem um conceito de retas paralelas, tá? E uma transversal. Vocês vão ver melhor isso daí, as propriedades, lá no 8º ano, tá? Mas tem muita coisa que a gente já pode puxar para cá que é bem simplesinho. Um exemplo disso são os ângulos opostos pelo vértice. Se aqui é 121 graus, o oposto a ele, ó, pelo vértice, vai ser esse ângulo B. E a gente já viu que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então aqui também é 121 graus. E o ângulo A mais o ângulo B, ângulo raso, são suplementares. O 121 mais o ângulo A, suplementares. O 121 mais o C, suplementares. Então, de 121, quanto que falta para chegar a 180? 59 graus. Nossa, concentração para poder desenhar isso aqui. Certo? Então, se o A é 59, o C é oposto a ele, 59 também. Beleza? Então, A, B e C, nós temos aqui 59. Na ordem, né? 121 e 59. D, E e F, eles são iguais aos de cima. Imagina você que eu peguei uma tesoura e cortei aqui, ó. Quando eu faço esse corte, se eu pegar esse vértice e encostar no vértice de cima, as figuras elas ficam sobrepostas. Você vai enxergar uma figura só. Por quê? É um conceito das retas paralelas e a transversal. Eles formam ângulos congruentes. O ângulo A é congruente ao E, o C ao G, o D é igual a 121 e o F é igual ao B. Tá? Então esses ângulos aqui eles são todos iguais. Todos iguais. Ficou uma zona aqui. Mas vocês entenderam, certeza disso aí. Então D é 121. O E é 59. Estou fazendo na ordem, tá? F é 121 também. E o G é igual ao C, que é igual a 59. Certo? Conceito basicão é esse. Vou apagar e já volto. Voltando. Duas retas concorrentes estão desenhadas a seguir. Os ângulos formados por essas retas estão representados pelas letras A, B, C e D. Mesmo conceito, né? Se a medida do ângulo A for igual a 33, esse ângulo agudo aqui, qual será a medida dos demais ângulos? Então A é igual a B. Então se o A é 33, o B é 33. E o C é igual ao D. E o A e o D são suplementares. Qual o suplemento de 133? 147. Então 147 mais 33, 180. Então o D vale 147, 147. Ficou assim então. 33, 33, 147, 147. B. Se a medida do ângulo D, é outra situação agora, hein, for igual a 142, qual será a medida dos demais ângulos? Mesma coisa. 142, 142, opostos pelo vértice, tá? Se aqui é 142, o A e o B são suplementares a ele. Então 142 suplemento 38, 38, tá certo?
4. As medidas a seguir estão escritas na forma mista. Transforme cada uma delas em segundos. Então a gente vai pegar aqui, vai tirar de minuto, vai passar para segundo. Tira de grau, passa para segundo. Vamos lá, que isso aqui requer um pouquinho de conta. Então, 4. Letra A. Nós temos aqui 2 graus para passar para segundo. Primeiro passa para minuto, depois passa para segundo. Seria você multiplicar por 60 duas vezes. 12 minutos é você passar uma vez só, você multiplica só por 60 e ele já tem lá os 40 segundinhos dele que a gente vai pegar e vai somar no final. Tá certo? 6 vezes 6 dá 36. 360, 3.600, são 2 zeros. Vezes 2 eu tenho 7.200 segundos, só nessa brincadeira aqui. 12 vezes 60, 12 vezes 6 dá 72, 720. Então será 720 mais 40 mais 7.200. 720 mais 40 dá 760. 960. 7.960. Tá certo? Sim, tá certinho. Vamos ver aí depois aí se eu errar. Coloco alguma coisa aí. Faço uma retificação. Ou uma ratificação, tem diferença. Só não lembro qual é. Ainda bem que eu não sou de português, eu sou de matemática. Vamos lá. Mesmo esquema, né? De grau para segundo, tem que multiplicar 2 vezes por 60, que são 2 escalas que ele está descendo. De minutos para segundos é uma escalinha só. 60 vezes 60, 3.600. Vezes 4 é o dobro de 7.200. Então dá 14.400. 4 vezes 6, 24. 2.400 mais 13. Isso aqui podia estar alinhado para poder ajudar o tio, né? Mas, vamos lá. 0, 0, 0, 0, 13. 4 mais 4, 8. 14 mais 2, 16. Dá um confere aí. Qualquer coisa vocês sinalizam aí que o tio errou. Valeu? Mas eu acho que tá certinho. Deixa eu apagar aqui e já volto. 5. Transforme em notação mista. Agora é para fazer o contrário. Tá? Eu vou passar de minuto, tem que subir a escala, né? Então, se é o contrário, o processo inverso. Se antes a gente multiplicou, agora a gente vai dividir. Então, será 560 dividido por 60. E a próxima? 505 dividido por 60. Então, vamos lá. 560 dividido por 60. 56 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. 9 dá 54. Então, 9 vezes 60, 540, sobrou 20. Então, eu tenho 9 graus inteiros e 20 minutinhos. Certo? E deixa eu só escrever aqui de uma maneira formal, correta. E aqui vai ser a mesma coisa, né? 8 vezes 6, 48. Sobrou 25 minutos. 8 graus e 25 minutos. O exercício podia ter pego um número diferente. 6. Dois ângulos cujas medidas somam 90 são ditos complementares. Determine a medida do ângulo complementar do ângulo de medida. Então aqui é o seguinte, a gente vai pegar e vai efetuar a diferença para 90. Repara, a gente tem graus e minutos, então eu já vou colocar já o 90 com os minutos. Ou seja, a gente tira um grau e transforma para minutos. Na letra A a gente tem 89 graus, lembra que eu tirei um, já transformei.
porque eu já sei que eu vou subtrair, né? E na letra B, mesmíssima coisa, só mudou o númerozinho ali pra gente poder subtrair. Lembrando que a gente está calculando o complemento. Se fosse suplemento, ia ser 180. 90 menos 60 menos 12 vai dar 48. E 89 menos 45 dá 44 graus. 60 menos 49 dá 11 minutos. 89 menos 60 dá 29 graus. Certinho? 7. Márcia desenhou no caderno um ângulo de medida de 45,5. São 45 graus e meio, né? Quando foi pedido para desenhar um ângulo de medida 50 graus. Qual foi o erro de medida cometido por Márcia em graus? Acho que ele quer saber a diferença aí, né? Não ficou muito claro o que ele quer. Acho que ele está pedindo a diferença desses números. A gente calcula, né? Nós temos aqui um espacinho, 7, 50 graus. Ele quer saber a diferença para isso aqui, ó. Tá? Só que isso aqui não existe, né? A gente transforma a medida. O correto seria a gente escrever dessa forma aqui, ó. 50 graus para minuto. Para subtrair, a gente tem que tirar 1, né? Então fica 49 graus e 60 minutos. Aqui, ó, metade de 1 minuto são 30 segundos. Metade de 1 grau são 30 minutos. Então fica 45 graus mais meio minuto. Meio grau. Caraca. 60. Agora a gente subtrai. 60 menos 30 dá 30. E 49 menos 45 dá 4. Então ela errou 4 graus e meio. 4 graus e 30 minutos. Seria a resposta mais correta. Como fica esse erro somente em minutos? Então agora a gente tem que transformar. Dá para fazer de cabeça, né? Eu acredito que muitos de vocês aí tenham feito isso aí de cabeça. 4 vezes 60, que são os minutos. 4 vezes 6 dá 24, 240. Mais aqueles 30 que ele já tinha ali. Totalizando 270 minutos. Ela está errada aí. Alright. Vamos lá, continuando. Deixa eu apagar o quadro. Considerando a medida de determinado ângulo agudo A, é indicada pela letra X, represente. Eu acho que para vocês aí tá maior, mas para mim tá bem pequenininha aqui. As letras tá até difícil de eu ler. A medida do ângulo complementar do ângulo A. Seguinte, se ele é menor que 90, eu escrevo assim, ó. Ele é um ângulo agudo. Ele foi indicado pela letra X, né? Então, 8. Letra A. Eu tenho um ângulo X, que eu só posso dizer o seguinte. Ângulo X, ele é menor do que 90. Tá certo? O complemento dele seria 90 menos X. Tá? Para eu representar ele. E na letra B? Qual o suplemento dele? 180 menos X. Tá? Eu não sei quanto é que é. Só sei que ele é menor do que 90. Tá certo? Então, isso aqui é uma maneira genérica de você escrever o suplemento de um número, um complemento de um número. Escreva verdadeiro para as afirmações falsas e F para as afirmações verdadeiras. Não sei porque que eles colocam isso aqui ainda. Né? O suplementar de um ângulo reto é também um ângulo reto. Povão, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. O suplemento de um ângulo de 90 graus seria a diferença entre 180 e 90. Se é o dobro, né? 90
mais 90 igual a 180. Então, o suplemento de 90 também é 90, tá certo? Dois ângulos que são opostos por um vértice têm medidas diferentes. Não, a gente viu um monte de exercício ainda agora, né? Eles são congruentes, são iguais. O complementar de um ângulo de 45 é o quanto falta para chegar a 90. É um ângulo de medida maior que 90? Complemento de 45 é 45. O suplemento de um ângulo de 45 é um ângulo de medida igual ao triplo de 45. Qual é o suplemento de 45? Vamos lá. 180 menos 45 dá 135. Certo? Esse cara aqui, dividido por 3, dá quanto? Dá 45. Então é o triplo. Tá certo. Verdadeiro. Beleza, de Leusa. Deixa eu ver quantas mais aqui. Tem bastante. Vamos lá. 10. Transforme as medidas dos ângulos em graus. Então é o seguinte. Você vai subir escala, você vai dividir todos esses ângulos aqui por 60. Dá para fazer de cabeça, né? 180 dividido por 60 dá 3. Então tem 3 graus inteiros. 360 por 60 dá 6. 6 graus inteiros. 720 são 9. 9 graus inteiros. 9 não. Dá 12. 12 graus inteiros, não sei de onde tirei 9. E 1440 é o dobro, né? Então se esse cara aqui é 12, esses caras são 24 graus inteiros. Dá uma conferida aí. Só você pegar e dividir por 60. Tá certo? 11. Responda as questões. Qual é o ângulo de maior medida, reto ou agudo? Reto é igual a 90. Agudo é menor que 90. Então o maior só pode ser o reto. B. Qual é o ângulo de menor medida, agudo ou obtuso? Agudo é menor que 90, obtuso é maior que 90. Então, menor medida aqui é o agudo. 12. Responda às questões. Qual é a medida do ângulo correspondente à metade de um ângulo reto? Se o ângulo reto ele é igual a 90 graus, a metade dele é 45 graus. B. Quantos graus mede o ângulo complementar de um ângulo de medida 33 graus? Quanto falta para chegar a 90? Qual a diferença dele para 90? Isso aí dá 57 graus. C. Qual é a medida do ângulo cujo complementar é igual ao triplo? Perdão, tô pensando em outro exercício aqui. Qual a medida do ângulo cujo complementar é igual ao próprio ângulo? 45. 45 mais 45, 90 graus. 13. Qual o valor de x? Essa daqui eu acho que eu já até usei numa prova minha. Essa questão. Há muitos anos atrás. Então é o seguinte. Ele fala para você que esse ângulo todo é igual a 60. Tá? Então essa abertura toda tem 60 graus. Ó. AOB. AOB. Ele todo tem 60 graus. Significa dizer que... Eu vou escrever, não precisa. Deve ter gente que já matou isso aí, né? Que 20 mais aquele pedacinho, aquela fatiazinha ali, 4x, é igual a 60 graus. A equação ela fica tudo mais clara e evidente para vocês, né? O 20 é positivo, vem para cá negativo, então 4x é igual a 60 menos 20. Logo, 4x é igual a 40. E se eu estou multiplicando alguma coisa por 4, eu posso dividir por 4 para saber quanto que dá. 40 dividido por 4, o x só pode ser
10 graus. Beleza? Tá bem suave na nave para vocês aí. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu limpar aqui meu quadro. 14. Assinale a alternativa que justifica o uso de estruturas triangulares na arquitetura. Isso aqui é uma questão mais de lógica, né? O que o triângulo, a figura do triângulo representa para vocês? Se vocês pegarem 4 palitinhos e montarem um quadrado, um quadrilátero, cola a ponta desses palitinhos e depois tenta amassar. Vocês vão ver que ela vai amassar no meio ali bem fácil. Se eu pegar um triângulo e tentar amassar, ela é muito mais estável do que qualquer outra figura. Não é à toa que a gente usa as treliças. Treliças são aquelas emendas nas vigas que você vê qualquer construção de ferro. Aquelas treliças, elas são triangulares, justamente por causa disso. É a estrutura geométrica mais bem estável, sólida. Acho que a palavra me fugiu, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Elas representam economia de material? Não. Até pode ser, mas não é isso. As estruturas triangulares são mais bonitas que as demais? Não. As estruturas triangulares são utilizadas por causa de sua rigidez? Sim. Elas são utilizadas porque são mais simples que as demais estruturas? Nope. Então a gente fica aí com a terceira afirmativa, que é por conta da sua rigidez. 15. Assinale a alternativa que representa as medidas dos lados de um triângulo possível de ser construído. Então aqui a gente tem as condições de existência para um determinado triângulo. Então vamos observar um por um. Lembra, a medida do maior lado, ela não pode ser maior do que a soma dos outros dois. Então 7 tem que ser menor do que 4 mais 2. 6, está certo isso? Então primeira não vai. Segunda, 8 tem que ser menor do que 3 mais 5. 8 é menor do que 8? Também não vai. Necessariamente tem que ser menor. 10 é menor do que 4 mais 5? Também não vai. E a última, por fim, 5 é menor do que 3 mais 4? Sim. Então a gente fica ali com a nossa última afirmativa. Tá certo, mano? Apagando o quadro. Deixa eu ver se o enquadramento aqui tá bom. Acho que tá, né? Só a letrinha que tá muito pequena. 16. Responda as questões. Letra A. Qual é a área de um trapézio com altura de 10, cujas bases medem 12 e 12? Povão, trapézio é isso aqui, ó. Essa figura em rosa aqui embaixo, tá? Por que ele te dá as medidas das bases? Porque a gente tem duas bases, né? A gente considera os lados paralelos como bases. A gente tem uma base menor e uma base maior. Beleza? E qual é a fórmula da área do trapézio? Quem não lembra aí vai lembrar agora. A área. Sempre esqueço. A área do trapézio é igual base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Não tem problema se eu trocar aqui o valor das bases. Então isso daqui é receitinha de bolo, é só você pegar e substituir. Bases 12 e 18. Altura é 10 dividido por 2, tá certo? 12 mais 18 dá 30, vezes 10 divide por 2. Isso aqui vai te dar 150 centímetros quadrados, porque está tudo em centímetro e a unidade de área é quadrado. B. Qual a área de um losango em que as medidas das diagonais são? Bom, essa questão aqui ela tá de intrusa, né? Porque a gente não chegou a rever. A gente viu muito pouco esse ano número decimal.
eu fico mais confiante porque eu sei que vocês já viram. Então, dá para vocês pesquisarem um pouquinho aí para poder resolver isso daqui, né? Não é nada além de número. Então, a fórmula da área do losango é diagonal maior vezes a menor dividido por 2. A diagonal maior, 7,4. Diagonal menor, 5,4. Tudo isso aqui vai estar sendo dividido por 2. Vamos multiplicar isso daqui? É bom que relembra vocês aí como é que faz. Pô, professor, tu esqueceu a vírgula. Esqueci não, vou fazer assim de propósito. Vocês vão ver que é a mesma coisa. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 7. Esse 2 aqui tá horrível. 5 vezes 7, 35. Mais 2, 37. Soma 6, 9, 9 e 3. Pô, e a vírgula? Onde é que entra nisso aí? Agora eu posso colocar vírgula. Vocês vão ver que dá a mesma coisa. São 2 casas decimais no total que eu tenho. Tem uma aqui e uma aqui. Tá? Casa decimal que está à direita da vírgula. Então tem que ter 2 casas decimais na minha resposta final. Tá certo? Então quando eu trabalho com número decimal, eu fico bastante despreocupado porque eu sei que é a mesma coisa. Tá certo? Agora eu tenho que pegar esse número aqui, 39,96, e dividir por 2. E vai ser a mesma coisa também. Tá? Esquece um pouquinho a vírgula e divide esse número. Normalmente. Ou faz o seguinte, ó. Não são 2 casas decimais? 2 casas decimais. Se multiplicar por 100 em cima e embaixo, você anda com a vírgula 2 casas para a direita. Aí você acrescenta 2 zeros aqui. É a mesma coisa, tá? 399 por 200 dá 1. Sobrou? É até furada fazer assim, mas vamos lá, 199. Tá? Baixo 6. Então tem lá 1996 dividido por 200 vai me dar 9. Dá 1800. 9 vezes 200, 1800. Vai sobrar. O que eu faço? Esse número aqui é menor do que o 200. Vou colocar uma vírgula aqui e um zero aqui. 9 de novo. Tá? 1800 de novo, 160. Mais um zero. Não faço mais nada aqui. Só coloco outro zero aqui. Um zero aqui. Se eu tivesse que acrescentar 2 zeros de uma vez. Agora sim, vai fechar. 8, 2 vezes 8, 16, 1.600, resto 0. Então tá aqui, ó, 19, o número decimal é a mesma coisa do número inteiro, tá? A questão aqui vai ter vírgula, se você souber trabalhar com a vírgula, andar para esquerda, direita, não tem problema não. Dá sempre a mesma coisa. É porque o exercício aqui pegou um númerozinho infeliz pra gente pegar e fazer rápido, né? Tem que pensar um pouquinho. 17. Área do trapézio. Que bom, porque nós já vimos a área. A área do trapézio a gente acabou de ver isso daí. Então nós temos aqui 17. Base maior. Base menor. Vezes a altura. Dividido por 2. Não esquenta, não tem problema se você trocar as bases, tá? Então vai ficar 13 vezes 6,5 dividido por 2, certo? Você pode multiplicar, depois de dividir por 2, você já pode dividir por 2. Já que a gente está trabalhando com número decimal, já pode dividir, tá? Eu sei que 13 dividido por 2 dá 6,5. Então agora eu tenho 6,5 vezes 6,5. 6,5 ao quadrado, né? Cinco vezes 5 dá 25. 5 vezes 6, 30.
32. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. 5, 2, 12, foi 1, 4. Quantas casas decimais? 2. Então tem que ter 2 casas decimais. 42,25 centímetros quadrados. Unidade de medida. Não esqueçam. Não se esqueçam-se das unidades de medida. Certo? São de extrema importância. Vamos lá, 18. Considere que um retângulo e um triângulo têm a mesma medida de base e a mesma medida de altura. Então, se a área do retângulo é A, qual é a área do triângulo? Bom, isso aqui eu vou dar uma pausa que eu vou fazer um desenho para poder explicar melhor para vocês. Voltando. Então é o seguinte, a gente tem aqui um retângulo, certo? O triângulo mais simples que eu vou explicar aqui para vocês, lembrando que as bases do retângulo e a altura dele, do retângulo e do triângulo, tem que ser iguais. Eu vou montar um triângulo aqui que vocês vão entender já já o que está acontecendo. Olha o que eu fiz. Ó, que bonito. A gente tem aqui um triângulo que eu acabei de pintar de preto. E a gente tem aqui um retângulo. Esse triângulo está dentro do retângulo. Imagina vocês, se por acaso esse triângulo tivesse uma área igual a 4, a área do retângulo ia ser quanto? Ó, o que está acontecendo aqui? Eu tenho dois iguais. Então, se a do triângulo é 4, a do retângulo é quanto? 8. Se a do retângulo é 10, a do triângulo é quanto? 5. Aliás, a fórmula da área do triângulo, ela parte justamente da fórmula do retângulo. A fórmula do retângulo é base vezes a altura. Base vezes a altura. Se o triângulo ocupa metade da área do retângulo, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E é justamente isso aí que ele quer. Qual a área do triângulo? O que vocês vão responder? A metade da área do retângulo. Ou simplesmente coloca isso aqui, tá? Certinho? Beleza? Ó, fiz a mão livre esse retângulo aí. Mão livre, hein? Dá até pena de apagar. Esse desenho lindo desse. 19. Na figura, a altura de cada triângulo é igual à medida do lado do quadrado. Sendo assim, ó, o que a gente acabou de ver no exercício anterior? A gente tem aqui a base é igual. Tá? A base do quadrado é igual à base do triângulo. A altura também é igual. Significa dizer que cada triângulo desse é a metade da área do quadrado. Então, se eu pegar 2 triângulos, eu tenho um quadrado. Continuando. Sendo assim, se a área do quadrado é igual a 25 centímetros, determine a soma das áreas dos 4 triângulos. Então, você tem aqui, quadrado é 25, triângulo mais triângulo é igual a 1 quadrado, eu tenho 25 mais 25, 50 centímetros quadrados. Figura assusta, né? Mas o conceito é bem basicão. Considerando que o lado BC do triângulo abaixo foi dividido em 3 partes congruentes, então significa dizer que esses 3 aqui são iguais, que sua área é igual a 30, nessas condições responda qual a medida da área do triângulo ABD, ADE, AEC. As 3 são iguais. Tá? As 3 bases são iguais, as 3 alturas são iguais, ou seja, se eu pegar um triângulo desse, é 1/3 do total. Se o total é 30, cada uma mede 10. 10, 10, 10.
Não sei se vocês estão escutando a música aí, vizinho. Dá até uma pancada aqui no microfone. Todo dia bota a música nas alturas. Esse cara deve ser rico, meu irmão. Deve estar feliz pra caramba. Todo dia faz churrasco da festa. Quer nem saber se é na quarentena. 21. Na figura está indicado... Deixa eu ver aqui de novo o enquadramento, que eu fico até com medo. Na figura está indicado um triângulo de base medindo B e altura medindo H. Que surpresa, né? A gente já sabe que o triângulo que está em verde aqui e o triângulo que está apagado tem a mesma medida, igual. Tá? Porque isso aqui é um paralelogramo. Os lados opostos são iguais. Então se aqui é B, aqui em cima vai ser B também. Além disso, também está representado um paralelogramo com a mesma base e a mesma altura. Escreva verdadeiro e falso. Vamos lá. A área do triângulo é menor que a metade da área do paralelogramo. Pessoal, a área do triângulo é a metade do paralelogramo, é igual, não é menor, tá? Então é falso. A área do paralelogramo é maior que o dobro, é igual. A área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Então a gente tem lá falso, falso, verdadeiro. 22. Marcos comprou um terreno em forma de um trapézio, conforme indicado na figura abaixo. Determine a área desse terreno. Povão, as figuras geométricas, elas nem sempre elas vão estar, vamos dizer assim, no mesmo formato. A gente tem que imaginar que elas estão girando no espaço. Então olha só que maneiro que eu fiz aqui. Você pode muito bem pegar o teu livro, o teu caderno e girar 90 graus para a esquerda. Agora você tem mais explícito quem é a base maior, base menor e quem é a altura. Tá certo? As figuras elas estão rodando no espaço. Então elas não têm posição fixa, não tem um formato fixo. Lógico que a gente está vendo uma figura estática ali parada, porque é uma imagem. Mas a gente pode considerar elas assim. Então a gente sempre vai ter que estar pensando nos cálculos dessa forma. Tá certo? Base maior 50, a menor 20, a altura é 30 e divide por 2. Importantíssimo o parênteses aqui, tá? Se não tivesse o parênteses, você ia estar multiplicando primeiro para depois somar. Parênteses te dá a ordem correta. 50 mais 20 dá 70, vezes a altura dividido por 2. Certo? 7 vezes 3 dá 21. 2100 dividido por 2. 2100 dividido por 2 dá 1050 metros quadrados. Eu não sei porque eu olhei para lá, mas tem aqui, né? Para saber a unidade de medida. Tá certo, pessoal? Lembrando aí que eu já estou fazendo e apagando, porque para dar um dinamismo maior, né? A gente já está fazendo exercício pra caramba aqui de uma vez. Você pode pausar aí para poder copiar e corrigir. Aliás, o ideal é que você faça isso, sempre pausando, volta ao exercício, tá? Triplicando a medida do lado de um quadrado. O que acontece com a medida do perímetro? Povão, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos lá. Vamos supor que quase quadrado, considera, vai. Perdoai. Vamos supor que esse quadrado aqui ele tenha lado 2 metros, centímetros, decímetros, que for, que seja. Qual seria a área desse quadrado? A área é lado vezes lado. 2 vezes 2, 4. Beleza? Qual seria o perímetro? Perímetro a gente representa com 2P, tá, gente? Eu esqueci o porquê. Depois eu pesquiso para explicar melhor para vocês aí, tá? Então perímetro é 2P. Perímetro é soma de todos os lados. 2 mais 2 mais 2 mais 2
nós temos aqui 8, tá certo? 2 mais 2, 4, 6, 8. Aí o que ele quer? Qual é a pergunta dele? Triplicando a medida do lado dele, triplicando. Então, 2 vezes 3 passou a ser agora 6, 6, 6 e 6. O que acontece com a área desse quadrado? Ela passou a ser quanto agora? 6 vezes 6, 36. O que acontece com o perímetro? 4 vezes 6... Nossa, vou apagar isso aqui. Pelo amor. O que acontece com o perímetro? 6 mais 6, mais 6, mais 6. 4 vezes 6, 24. O que acontece com a medida do perímetro quando eu triplico? O que aconteceu do 8 para o 24? Eu tripliquei. 3 vezes 8 dá 24? Sim. Então, o perímetro também triplica. E o que acontece com a medida da área? A área era 4. Passou a ser 36. O que o 36 ele tem a ver com o 4? Eu posso tentar dividir. 36 dividido por 4 dá 9. Opa! O que o 9 é do 3? A gente triplicou, né? Quase que eu pego 6 ali. O que o 9 tem a ver com o 3? O 9 é o quadrado do 3. Então, o que acontece com a área? A área, ela passou a ser vamos dizer assim, ela não é o quadrado. Ela... Nossa, me fugiu a palavra. Quando eu triplico, ela passa a ser 9 vezes o... Nossa, me fugiu a palavra. A área, ela passa a ser o quadrado do lado. É isso? Não. Nossa, me fugiu a palavra. Ai, meu Deus. Se eu triplico, eu pego o quadrado do triplo. É isso. Quadrado do triplo para fazer a área. Bom, enfim. A palavra me fugiu. Depois eu escrevo melhor para vocês aí. Tá certo? Novamente aí o cérebro está dando já uma bugada. Esse aqui deve ser o meu 5º ou 6º vídeo de hoje. Eu tenho que pegar o final de semana para fazer as coisas. Por causa do meu filho, que senão eu não aguento. Meu filho fica, durante a semana, requer uma atenção braba aí. E minha mulher tá em home office também, você já sabe. 24. No desenho a seguir está representado um grande escritório. As linhas tracejadas indicam que ele foi dividido em um retângulo e um retângulo, um triângulo e um trapézio. Beleza, isso aí não precisa nem ter falado, né? Qual a área do retângulo, a área do triângulo e a área do trapézio. Bom, povão, normalmente quando a gente faz isso aqui, a gente divide essa área essa figura em figuras conhecidas, né? Então, se a gente tinha aqui um escritório doidão, que não dá nem pra gente afirmar que figura é essa, agora a gente tem 3 figuras geométricas conhecidas. Eu cheguei a fazer uma questão dessa com vocês. A gente até mediu a área do pátio da escola, né? E a situação do pátio é a mesma coisa, né? Você não tem uma figura, exatamente figura geométrica formada ali. Você tem um polígono qualquer, que não tem nem nome, tá? Então você divide ela em figuras conhecidas para você calcular. Então se eu pegar aqui a minha área 1, é a área do retângulo, que é base vezes altura. Então é 12 vezes 24, ou 24 vezes 12. Tá certo?
dá 240 mais 48, 288 metros. Beleza? O triângulo, que é a minha área 2, é base vezes altura dividido por 2. A base é 10. Lembra que está de cabeça para baixo, tá? A altura é 12. É a mesma aqui, ó. É a mesma, tá? Dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6 vezes 10, 60. E a área do trapézio, que é a minha figura 3, base maior. Ele marcou aqui para você, ó, 16. Base menor é 6. Então fica 16 mais 6 vezes 8 dividido por 2. Tá certo? 16 mais 6 dá 22. Vezes 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 22 vezes 4. Tá aqui, tá? Tudo metro quadrado. Porque é unidade de área. Beleza? Dá uma pausa aqui para beber uma água e já volto. Voltando. Num terreno conforme medidas indicadas, será plantada grama que custa 7,50 o metro quadrado. O trapézio indica a área que será colocada calçada. Determina o valor total pago pela grama a ser plantada. Povão, é o seguinte, a gente tem duas figuras geométricas aqui. Em verde, retângulo, e cinza é o trapézio. Eu só vou plantar o que está em verde aqui. Então tem duas figuras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto que mede tudo, o terreno todo, e vou subtrair esse cara aqui, porque ele não vai entrar na área da grama. Tá certo? Então, nosso roteiro para essa questão: calcula a área do retângulo, calcula a área do trapézio, subtrai as duas. Beleza? Depois eu vou multiplicar o resultado por 7,50, porque ele paga 7,50 no metro quadrado da grama. Beleza? Eu preciso saber quanto que eu vou plantar. Então, retângulo, 30. Eu sempre esqueço de botar isso. 30 vezes 18. 3 vezes 8. 30 mais 24, 54. 540 metros quadrados. Retângulo. Trapézio. A base maior, repara, que a base maior é a altura do retângulo. Então é 18. Então nós temos 18 mais a base menor, parênteses, vezes a altura, dividido por 2. 18 mais 12 dá 30, vezes 6, dividido por 2. 30 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18, 180, dividido por 2, 90. Então, o meu terreno, 540 metros quadrados. Só que eu não vou colocar grama em 90 metros quadrados dele. Eu vou fazer o seguinte: 540 menos 90. Certo? Vai ficar 4, 14, 5, 450. Então eu só vou plantar grama em 450 metros quadrados. É isso que eu vou precisar. E quanto que custa 1 metro quadrado? 7,50. Pronto. Daqui já vai sair a nossa resposta. Eu já vou poder falar quanto que vai sair essa brincadeira aí. 5 vezes 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. 22. Vamos pro 7. 7 vezes 0. 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 4, 28. Mais 3, 31. Fecha, soma. 0, 5, 7, 3, 3. 1
uma casa decimal, uma casa decimal. Então eu vou gastar nessa brincadeira aí, ó, 3.375 reais só pra plantar isso aí. É coisa pra caramba. Lembrando que a gente tem um terreno aí de 540 metros quadrados. Nem sei te dizer quanto que é isso aí. A gente bota aí um apartamento em média tem 50, 60, 70 metros quadrados. Hoje em dia um apartamento grande com 80 metros quadrados já é grande. Ele tá falando de 540. Ó, muita coisa. Vamos lá. 26. Na figura abaixo, o quadrado ABCD tem área igual a 64 centímetros quadrados. A, B, C, D. Beleza. Enquanto o quadrado C, D, E, F, G tem área igual a 16 centímetros quadrados. Bom, povão, quando ele te dá a área dos quadrados, automaticamente ele está te dando os lados desse quadrado. Vocês já vão entender o porquê. Nossa, isso aqui passou longe de ser um quadrado. Menos pior, menos pior, menos pior. Ok. Tá. Deixa eu apagar isso aqui, a gente não vai precisar disso. Bom. Seguinte, ele falou que a área do quadradão é de 64 centímetros quadrados. A área do quadradinho, 16 centímetros quadrados. Seguinte, quando ele te passa a área, ele está te passando o lado. Por quê? A fórmula da área do quadrado é lado vezes lado. Então, se o maior mede 64, qual foi o número que foi elevado ao quadrado que deu 64? Qual o processo inverso da potência? É a raiz. Então, qual é a raiz quadrada de 64? 8. 8 vezes 8, 64. Significa dizer que o lado do quadrado é 8. E o pequenininho, qual é a raiz quadrada de 16? 4. Significa dizer que o lado do quadradinho é igual a 4. Com isso ele te deu a base do triângulo e a altura do triângulo, que é tudo que você precisa. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá certo? Corto 4 com 2, dá 2. 8 vezes 2, 16 centímetros quadrados. Nem parece, mas a área desse triângulo aí é igual à área desse retângulo do quadrado. Beleza? Ufa, 27 e última. Graças a Deus que eu já estou cansado. Para construir um tangram, Lúcio utilizou uma folha de papel quadriculado de 16 centímetros de lado. Sendo assim, cada quadradinho representado... Deixa eu ver aqui. Tá. Cada quadradinho representado na figura abaixo tem 4 centímetros de medida de lado. Eu acho que isso aqui vai ser bom também se eu pegar e puxar aqui pro lado. Zip. Bom, vamos lá. A área... Deixa eu pegar aqui, eu já me perdi. Lúcio utilizou uma folha de papel quadriculado de 16 centímetros de lado. Então tudo tem 16. Sendo assim, cada quadradinho representado tem 4 centímetros. Tá, beleza. Determine a área de cada um dos triângulos maiores. A área do triângulo menor. Bom, pessoal, o tangram, ele podia ter colorido um pouquinho melhor isso daqui, né? A área do paralelogramo. Cara, o tangram, essa questão ficou meio confusa, porque eu tenho 3 tipos de triângulo. Eu tenho um grandão. Não sei se vocês vão enxergar isso aqui, ó, tá vendo? Grandão aqui, ó, bem grandão, vou rabiscar. Grandão. Esse grandão aqui é igualzinho.
tá? É a mesma medida. Eu tenho um médio e eu tenho 2 pequenininhos. Tá? Isso aqui são só os triângulos. Isso aqui é um quadrado, isso daqui é um paralelogramo. Ficou meio confuso, né? Porque eu não sei qual desses triângulos que ele quer. Creio que seja realmente o maior e o menor. Vamos considerar esse aqui o médio. Enfim. A área de cada um dos triângulos maiores. Isso daqui ficou fácil, tá? Por quê? Eu posso fazer de 2 maneiras diferentes. Eu posso ver quanto que mede a área de um quadradinho desse pequenininho. Isso é bem fácil. Que ele já falou para você a medida do lado. Se mede 4 centímetros. 4 vezes 4 dá 16. A metade de 16 é 8. Então eu tenho aqui 8, 8, 8, 8. Beleza? Oito, 8, 8, 8. Essa cor que eu escolhi eu acho que não vai ajudar muito não. Aqui vai ser 16 e aqui vai ser 16. Então para você calcular a área você pega e soma, né? Esses pedacinhos aqui. Se fosse do menorzinho, ó, 8, 8. Então 8 mais 8 é 16. O triângulo menor tem 16 centímetros quadrados. O do grandão, 8. 1, 2, 3, 4 vezes 8, 32. Mais 32 tem 64 centímetros quadrados. E o paralelogramo? 8, 8 e 1 inteiro é 16. Então 16 mais 16, 32. Certo? Ufa, acabou. Então, pessoal, é isso aí. A gente fez mais uma correção dos exercícios aí que eu estava devendo para vocês. Deve ter mais alguma coisa aí no livro que a gente vai fazer numa próxima oportunidade. Esses vídeos de correção eles dão um trabalho enorme, requer muito tempo, tá? E olha que eu nem edito. O máximo que eu faço aqui é dar um pause aqui no exercício. Se eu fosse editar, então eu ia ficar maluco. E eu só tenho final de semana para poder fazer isso daqui. E, pô, são 2 turmas, fora o curso que eu dou aula, fora outra escola que eu dou aula, então é muita coisa pra gente fazer. Dá uma valorizada, assiste até o final, tá? Pra mim não vai representar nada, porque eu não ganho nada com isso aqui, com o YouTube. É mais pra facilitar o trabalho e a visualização de vocês. Mas, pô, se inscreve aí, cara, no canal. Dá um like, que é pra eu saber que vocês estão assistindo, o retorno de vocês mesmo, tá? Se você acha que tem alguma coisa pra mudar, coloca aí no comentário, pô, escreve aí, participa aí também, tá certo? Se você não gostou, pô, professor, não gostei disso aqui. Ah, professor, não entendi. Aí você manda um zap lá pra mim, que eu explico melhor pra você de maneira mais direta, tá certo? Tô tentando melhorar aqui as aulas na medida do possível, tá certo? Dá um trabalhão danado. Então assiste aí até o final, vê tudo, acompanha tudo. Falou? Dá essa moral aí pro tio, que dá um retorno pra vocês legal também, tá? A gente tenta melhorar também sempre que a gente vê essas coisas. Se tá fluindo, a gente vai se esforçar pra fluir cada vez mais. Se não tá dando certo, a gente não se esforça muito, que isso é natural do ser humano. Beleza? Semana de revisão, a gente tá fechando o bimestre. Semana que vem a gente inicia mais um bimestre aí com mais matéria nova. Falou? Saúde pra todo mundo aí, fiquem com Deus e fui!